Olá pessoal, hoje eu queria mostrar o primeiro algoritmo que eu recomendo para qualquer pessoa fazer. É um algoritmo extremamente simples, que é o algoritmo de somar dois números inteiros. Embora seja muito fácil, ele já mostra para a gente o uso de diversos dos conceitos aí da programação e para quem nunca programou nada, é uma excelente introdução. Somar dois números é uma coisa que para um ser humano é muito fácil, porém, um computador precisa receber essas instruções muito bem detalhadas. Enquanto eu simplesmente somaria dois números, o computador eu preciso ter um certo diálogo com ele, onde eu vou passar informações para ele, ele vai me solicitar informações, exige-se aí um detalhamento um pouco melhor. Como eu creio que seja a primeira vez que alguém está programando nesse algoritmo, eu vou utilizar o Visual G. O Visual G ele é excelente para começar a programar, para fazer os primeiros passos, porque ele é em português, ele é bem detalhado, ele é um software feito para aprendizagem de programação e, por sinal, ao meu ver, muito bem feito e vai poder ajudar bastante a gente nesse princípio aí. Algumas características do Visual G, ele permite aqui a gente colocar informações, por exemplo, algoritmo, sempre vai começar com algoritmo e termina com fim algoritmo. Aí eu posso colocar o nome do algoritmo que eu estou fazendo, no caso soma dois números, posso colocar a função, por exemplo, somar dois números inteiros. Tá? O autor, sou eu, né? No caso, o Elbar. Data, aí eu começo a sessão de declarações, aqui eu declaro as variáveis. Uma coisa importante da gente já acostumar na programação é no caso do Visual G, essas duas barras. Elas indicam comentário. O que é um comentário? É algo que o código não irá utilizar para nada. Porém, o programador vai utilizar para ajudar na memória. Eu preciso usar isso para me lembrar no futuro o que as coisas fazem, né? Então eu posso colocar comentários em todo o meu programa para num futuro, quando eu for fazer uma manutenção, eu saber o que está acontecendo. Ah, mas se eu não colocar nenhum comentário? Não tem problema. Tudo que tiver como comentário não vai ser interpretado pelo computador. É só um comentário, não uma instrução. Então, a partir do momento que eu coloco duas barras no começo de uma linha no Visual G, tudo que tiver na frente vai ser comentário e não vai ser utilizado para nada na programação. É só para ajudar na memória posterior. Então aqui, algoritmo, fim algoritmo, é onde começa e onde termina. Aqui eu tenho a seção das declarações das minhas variáveis. Vejam, eu estou reservando 3 espaços de memória para armazenar valores inteiros. Um espaço chamado primeiro número, um espaço chamado segundo número e um espaço chamado resultado. Aqui eu vou iniciar a sessão com os comandos. Quais são os comandos que eu preciso para somar dois números? Conforme eu falei, o computador ele precisa ter um diálogo com o ser humano. Nunca é uma coisa só de um lado ou só do outro. Se for só do lado humano, eu não uso computador. E o computador ele não pensa sozinho, ele precisa ter estímulos, ele precisa ter um humano ali interagindo ou algo que estimule ele a realizar as tarefas. Então a primeira coisa que eu preciso, quando eu estou pensando em programação para somar dois números, é pedir para o computador escrever aqui para mim, quando o usuário for executar, qual número, o que eu preciso, né? Então está aqui, ó, escreva, informe o primeiro número. Essa mensagem aparecerá em tela. Está entre aspas, porque toda a cadeia de caracteres é tratada entre aspas no Visual G e na grande maioria das linguagens de programação. Depois eu vou fazer um leia. Leia vai receber o valor de um usuário. O usuário vai informar. Perceba que leia e eu vou armazenar esse valor no primeiro número, aquele espaço de memória que eu reservei antes. Uma variável do tipo inteiro. Depois eu vou escrever. Escreva, aí entre aspas, informe o segundo número. Leia, segundo número. Então eu vou realizar o cálculo aqui, o processamento em si. O resultado vai ter atribuição de primeiro número mais o segundo número. Ou seja, eu pego a variável primeiro número, guardo um valor, pego a variável segundo número, guardo um valor, somo esses dois valores e guardo na minha variável o resultado, ok? E por último eu vou dar um escreva
entre aspas aqui eu vou colocar o resultado da soma é, e depois eu vou concatenar. Isso aqui é o que? Esse símbolo vai juntar esse texto com o valor da variável. Então eu vou concatenar esse resultado, que é a variável resultado, e apresentar em tela para o meu usuário. Vamos ver como isso funciona? Executar. Reparem que eu coloquei alguns detalhezinhos aqui na questão de usabilidade. Informe o primeiro número, 2 pontos, um espaço. Então, se for olhar aqui, ó, informe o primeiro número, 2 pontos, espaço. Isso melhora a visualização do usuário, deixa mais fácil. Vou colocar um primeiro número aqui, 15. Aliás, 11. Enter. Segundo número, 10. Enter. Perceba, o computador falou comigo, informe o primeiro número. Eu informei o 11. Aí, recebi a mensagem novamente, informe o segundo número. Eu informei o 10. O resultado é 21. Por quê? 11 mais 10, 21. Percebam. Escreva, informe o primeiro número. Leia, primeiro número, armazenei na variável. Escreva, informe o segundo número. Leia, segundo número, armazenei na variável. Realizei o cálculo aqui das duas, a soma do primeiro com o do segundo, armazenei na resultado. E escreva, o resultado é a soma e resultado, 21. Então, eu peguei o valor daquela variável e coloquei aqui e apresentei para o meu usuário. Terminei o algoritmo, fim da execução, fecha a janela para retornar. Aqui é bem legal, vem algumas outras informações. É um teste de mesa, mas a gente detalha teste de mesa em outro momento, porque é muito interessante e ajuda muito o programador iniciante, intermediário e avançado. É uma técnica bem legal para você entender a fundo o seu algoritmo. E esse aí é o nosso primeiro algoritmo.